Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje. Boa semana, hein? Hoje mais uma semana se inicia, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Ontem fizemos uma boa mesa redonda ao vivo no YouTube, eu e o Léo. Falamos um pouco sobre o debate da semana passada, que não foi um debate, foi uma sabatina, como classificou muito bem o Léo. Falamos sobre o Campeonato Paulista Sub-17. Nesse fim de semana, o Guarani se despediu no sábado nas semifinais. Perdeu a ida para o Ibrachina por 2-1 na volta, lá na Moca, hein? Chegou a fazer 3-1 no primeiro tempo, começou perdendo, fez 3 gols, mas aí faltou perna no segundo tempo, o Ibrachina empatou. Se tivesse sido 3-2, ainda ia até para os pênaltis, né? Mas o 3-3 garantiu o Ibrachina na final e o Guarani se despediu com um bom ano nos campeonatos paulistas da categoria de base. Sub-20, semifinalista, sub-17, semifinalista, e o sub-15 caiu nas oitavas de final. A gente já falou aqui mais de uma vez, fazia mais de 20 anos que o sub-20 não chegava entre os quatro, e fazia 16 anos que o sub-17 não chegava entre os quatro. Isso acontecendo ao mesmo tempo, olha, você pode pôr aí 25 anos, hein? Então, muito boa a temporada. O Sub-17 ainda tem aí um desafio de um campeonato no Centro-Oeste a partir de dezembro, mas agora as atenções da base se voltam para a Copinha a partir de janeiro, né? Falamos sobre isso, está disponível lá para você conversar também. Um pouquinho de reforços para a próxima temporada. Demos um bom apanhado geral aí nas atividades do Guarani neste final de ano. E para essa semana, talvez alguma coisa já comece a aparecer aí no sentido de reforços, hein? Seja contratação de jogadores, seja renovação de contrato. Eu vi um vídeo ontem à noite de uma entrevista que o Caio Melo deu para o repórter Breno Beretta na Bandeirantes. Aliás, a chegada do Breno deu bons conteúdos, boa qualidade na Bandeirantes, que estava meio caída, estava meio sem muito repertório. O Breno está tentando fazer uma coisa diferente, então fica aí o convite para acompanhar o trabalho lá do Breno Beretta na Rádio Bandeirantes. É uma entrevista que ele fez com o Caio Melo. Caio Melo está sendo procurado aí pelo Guarani para uma eventual renovação de contrato. Eu tenho minhas dúvidas se eu renovaria o contrato dele, inclusive técnicas talvez nem tanto, mas físicas, hein? Ele machucou algumas vezes no ano. Achei até que ele ganhou um pouquinho de peso ao longo do ano. Terminou mal a temporada. Começou até que legal, mas terminou mal. Então, enfim, eu sou adepto de, mesmo que o time não vá bem numa temporada, tentar manter a maioria dos jogadores para a temporada seguinte, porque é aquela história, né? O nível sempre cai um pouquinho. Então, se você conseguir manter a sua base, acho que você sai em vantagem. Mas o Caio Melo, por questões físicas, eu fiquei um pouco mais ressabiado. Só que estão aí, parece em andamento. Ele comentou, inclusive, que tem conversado com o Isaac, está sabendo um pouco do projeto do Guarani para o ano que vem, mas não confirmou nada, se já recebeu a proposta, se já cravou que fica ou que sai. Na verdade, coisa mais comum para um jogador agora é esperar, né? Esperar. Série B ainda tem mais uma rodada para acontecer. Série A tem mais algumas rodadas ainda. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então o calendário do futebol brasileiro ainda está bastante ativo, né? Então, acredito que o Guarani já tem alguns jogadores fechados para 2026. E os jogadores aí que estão em discussão de renovação de contrato podem querer esperar um pouquinho, ver algum novo clube, um novo assédio, enfim. Mas o Caio Melo tá na pauta, como o Isaac também tá na pauta. E muitos outros jogadores aí que já têm contrato, né? Diego Torres, próprio Mirandinha, o próprio Dentinho, Kelvin, né? Que teve aí uma certa suposto assédio com um grupo de investidores interessados no futebol dele. O zagueiro Rafael também tem contrato. O Emerson, lateral esquerdo. O Renan Castro, lateral esquerdo, também tem contrato. Vamos acompanhar aí quem fica, quem sai. Acredito que o Guarani, ao longo dessa semana, já possa ter alguma novidade. Certo mesmo, só o atacante Guilherme Parede, né? Que já foi oficializado pelo clube. Mas talvez mais alguma coisa pinte oficialmente ao longo dessa semana. E aí a gente repercute aqui no Bom Dia Guarani também. Pausa também, não, pausa não, né?
sequência também no tema eleições. Vamos ver se essa semana tem mais algum avanço, alguma novidade de uma eventual terceira chapa para o conselho de administração ou o posicionamento de chapas para o conselho deliberativo e fiscal. Certo mesmo é a presença da chapa da situação, Avante Meu Bugre, com o Rômulo Amaro à frente, e aí provavelmente, né, com um determinado aí número de conselheiros para os conselhos fiscal e deliberativo, e a chapa Bugre mais forte, que é a chapa do Felipe Rosselli, que também deve concorrer tanto ao conselho de administração como o conselho deliberativo e fiscal. Essa semana pode ser que tenha novidade, deve ter gente aí, mais entrevistas rolando, né, com outros canais, outros meios de comunicação, para que cada chapa consiga expressar, mostrar, apresentar, discutir suas propostas para o ano que vem. A verdade é que também não tem muito assunto, né? Estamos abrindo mais uma semana e junto com essa abertura de semana, bastante expectativa pelo que está por vir. Se surgir coisa nova, estaremos aqui sempre prontos para reportar. E ó, fica o convite, hein? Quarta-feira deve acontecer o segundo programa, o segundo episódio do Papo de Tobogã. Giovanni Vitorelli, nosso amigo aqui do Bugrecast, liderou aí junto com dois amigos o, o Papo de Tobogã episódio 1 da semana passada. Tá disponível no YouTube para você ouvir. Muito legal, viu? Muito criativo. Uma parte que a gente está tentando colocar de humor aqui no Bugrecast. E essa semana deve ter mais alguma coisa. Toda quarta-feira deve ter um conteúdinho relacionado a isso. Então fica de olho para acompanhar aqui no Bugrecast. Fechou? Esse é o Bom Dia Guarani de hoje. Boa semana para você, para toda a sua família. Tem um feriadinho na quinta, né? Então talvez uma semana um pouco mais curta. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.